Então, bom dia, galera. São praticamente 10 horas em ponto. O Bovespa abre em alguns minutinhos, né? Sai do leilão em alguns minutinhos. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2017. Quem nos fala é André Machado para mais um Morning Call direto aqui da sala online dos 10% de Wall Street, beleza? Bom, antes de começar a fazer o giro global, eu queria compartilhar com vocês o combo que eu fechei com o Palex. Na verdade, eu fechei esse combo tem mais de um mês, tá, galera? Só que por conta lá do problema que tivemos lá no Espírito Santo, em Vitória, a gráfica parou, ele não conseguiu tocar isso adiante, mas ontem ele me chamou ontem à noite e ele está com 200 pares de apostilas, de livros, perdão, 200 pares de livros, né? E aí a gente tinha combinado um combo para realmente dar um pacote num preço super acessível, ao mesmo tempo completo para galera que gosta da gente, gosta de análise técnica, gosta de realmente estudar e investir em conhecimento. Então, como é que é esse combo? É o meu treinamento de análise técnica, são 20 horas. Na verdade, era um treinamento de 16 horas, porém, como ele foi gravado de um treinamento ao vivo, tem 4 horas a mais aí só de estratégias, sacadas, as conversas que eu tinha com os alunos, coisas que não tem como nem descrever, colocar numa ementa, num conteúdo programático, é coisa que vai saindo naturalmente conforme eu vou passando aí pelos temas e as perguntas iam sendo feitas, né? Então são 4 horas só de estratégias e sacadas, mas era um treinamento a princípio de 16 horas que virou de 20. É a mesma ementa que eu dava de análise técnica na BMF Bovespa, turbinada com finanças comportamentais, mais essa parte de sacada, estratégia do dia a dia quando a gente está operando. Beleza? O que a gente faz aqui o dia inteiro aqui na sala? Tabajara, como é a hora que entra, a hora que sai, onde bota stop, etc. E além disso, nesse combo, então, tem os 2 livros do Palex que eu adquiri ano passado, mais de um ano atrás, e que me surpreendeu quando chegaram, eu não conhecia o material, e é um dos materiais mais completos que eu já vi na minha vida de análise técnica. Tá? No Brasil, realmente não tem nada parecido produzido no Brasil. Por quê? Porque ele fez uma espécie de enciclopédia. Ele consolidou nesses 2 livros tudo que tem de análise técnica dos principais autores internacionais. Então, por exemplo, nós temos 2 livros: o livro de Fundamentos de Análise Técnica de Ações e Estratégias Operacionais de Análise Técnica de Ações. O de Fundamentos é super detalhado, super gravurado, com tudo que tem de análise técnica. E o de estratégias, tem os principais setups já desenvolvidos. Então, todos os setups do Larry Williams, setups do Oliver Velez, setups do Joe DiNapoli, setups do Leandro Stormer, tem um monte de coisa nesse livro só relativo a estratégias, tá? Então, é um material super completo. Então, com isso, a gente fez esse combo, que tem toda a parte de um ensino teórico, né, que é o meu treinamento em vídeo, e todo o conteúdo aqui de referência, de consulta, que são os 2 livros do Palex. Esse combo é R$ 990, sendo que quem adquirir até sexta-feira, aí não é o caso de vocês, tem 2 semanas de acesso aqui à sala para botar em prática e para tirar dúvidas. Beleza? Então é isso. Vamos lá, vamos fazer um giro global rápido aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas notícias, o que tem de interessante para hoje. Vamos dar uma olhada no minério de ferro, primeira coisa que eu olho todo dia. Minério de ferro, cadê? Mineração, ó. Minério de ferro deu uma corrigida hoje, muito pequena, 0,5% na China, 0,55 para maio, 0,67 para setembro, beleza? Nada demais. Vamos ver a agenda de hoje nos Estados Unidos, como é que ela tá? Venda de imóveis residenciais no mês de janeiro ao meio-dia. E Fed divulga a ata às 4 horas da tarde da última reunião. Beleza? Todo mundo já aí dando como certo, 3 aumentos esse ano de juros, né? Pelo menos foi isso que a Janet Yellen deixou claro na conferência na sequência da reunião semana retrasada. Tá ok? Então é isso. Bom, vamos dar um giro global rápido, até porque o Ibovespa abriu e esse restart na máquina me atrasou.
Então vamos lá, ontem à noite eu botei até na minha página, eu me assustei, né? Não deveria, mas me assustei porque eu não estava preparado para isso. Eu fui reinstalar meu terminal Enfoque aqui na máquina nova, e aí não achei os meus estudos antigos, eu não sei onde eu fiz o backup, enfim, comecei a fazer do zero, e aí eu peguei o Dow Jones, né, que agora estou reproduzindo aqui no TradingView. Eu peguei o Dow Jones e eu projetei o FIBO, né, desse pivôzão de 2016. E bateu 100% aqui nos 20.800. A gente está quase lá. Está quase lá. Então isso me deixou bastante, não digo apreensivo, mas assim, preparado para uma possível correção. Por quê? Porque é a projeção de 100%, né? É um dos alvos que eu mais tenho visto em projeções de pivô nesses anos todos, né? Então, por que eu fiquei surpreso? Porque apesar de eu usar isso há 15 anos, né? Fibonacci, eu não estava preparado para de repente fazer essa projeção e bater cravado aonde a gente está, né? Eu falei, opa, então os próximos dias são dias interessantes para ver se vai romper. Aí se romper, eu vou projetar essa linha de baixo aqui para a cabeça do pivô. Ó. Cabeça do pivô está aqui. Tá? Eu vou projetar esta linha vermelha que está aqui embaixo, eu vou projetar nas cabeças do pivô e com isso eu vou ter 161,8 para cima desse ponto aqui. Por enquanto eu tenho 100%, são as duas setas azuis, né? Eu tenho 100%, dando como alvo então a região aqui dos 20.800. Beleza? Então vamos ficar acompanhando, vamos ficar de olho aí no Dow Jones, SP500 e na nossa bolsa. Bom, vamos dar uma olhada nas principais bolsas do mundo. Alemanha, DAX, né? Ele rompeu ontem, então, aquele topinho anterior, quando a gente fez a abertura, não tinha rompido ainda, estava bem naquela linha, então rompeu, beleza? Então, aquilo que podia ser um micro pivôzinho de baixa, na verdade, foi uma cunha descendente que jogou para cima. E ó, se a gente for projetar essa alta aqui a partir dessa cunha, essa última perna de alta, a gente tem um alvo bastante alto pro DAX, tá? A questão é saber se a Matrix, né, vai ajudar. Tá ok? Então aqui a gente tinha um alvo de 61,8 aqui nessa região, por isso que eu vi esse micro pivôzinho e ficou aberta a possibilidade, né, de uma correção, mas aí na verdade esse micro pivôzinho foi só uma cunha de baixo e jogou para cima. Então o que a gente teria que fazer aqui no DAX agora? Né, agora que rompeu. Opa. Deixa eu ver, cadê a linha? Tá aqui. Puxar, ó, pro nível de cima. Pronto. Exatamente o que eu falei que eu faria com o Dow Jones se rompesse, acabei de fazer agora com o DAX. Eu projetei a cabeça do pivô, né? No caso aqui foi um retângulo, projetei para cima 100%. Aí o alvo aqui nos 12.394. Ok? Bom, FTSE, Londres. Bom, não conseguiu romper o topinho anterior ainda. Ok, está em tendência de alta, claro, mas falhou em romper o topo anterior. Está fazendo um topo ligeiramente mais baixo. Vamos ficar acompanhando, vamos ficar vendo aí o desenrolar dos próximos dias. Cadê China? China, eu não tenho aqui no meu. Tem Nikkei, mas Nikkei agora não me interessa, eu quero ver a China. Não botei China aqui. Depois eu vejo isso então, não vamos perder tempo agora. Vamos dar uma olhada aqui nas moedas. Ok? Dólar real. Ó, dólar caindo aqui no Brasil em relação ao real, caindo aqui em relação ao real. E o dólar subindo em relação ao euro e subindo em relação à libra, mas é marginal, né? Movimento marginal, nada muito muito gritante. Tá ok?
e o dólar caindo também no iene. Então ele está... Não, na verdade ele está caindo em relação ao iene. Isso aí. Puta, todo dia eu começo com um par, o SDBRL, depois troco o par e quando eu chego no iene eu me embanando. Todo dia. Então vamos lá, dólar e iene, é todo dia, gente, é impressionante. Dólar e iene, se está negativo, então eu estou comprando menos ienes, dólar está caindo. Isso aí. E todo dia isso, é impressionante. Acho que eu estou ficando gaga, não é possível. Aqui a Libra está comprando menos dólares, então a Libra está caindo, o euro está caindo, Libra está caindo, o euro está caindo. E é isso. Puta merda, todo dia essa mesma novela. Vamos lá. É... Brent. Brent está numa consolidação aqui no nesse retângulo ainda, tá? Não rompeu, a gente caindo 1% agora. Perdão, 0,54, 0,52 nesse minuto. E WTI, ele chegou a romper ontem esse retângulo e voltou, né? Foi um falso rompimento, deixou uma estrelinha e está sinalizando a volta para essa consolidação. Então, por enquanto, ainda não tá disparada aquela corrida em direção aos 67,40. E vamos ver aqui minério de ferro. Isso, dólar se desvalorizando em frente às principais moedas. Valeu, Thales. Cara, tem que parar de pintar meu cabelo de loiro, pô. Que é isso? Todo dia aqui na sala eu começo falando das moedas e na hora troca a ordem do par eu me embanando. Caramba, bicho, acho que tô ficando gagá. Terceira idade chegando, né? Ô Luiz, essa aqui é o TradingView, tá? Que já tem o Tabajara também, tá? Bom, pô, a gente rompeu todo o canal aqui de alta no minério de ferro. Isso aqui é o gráfico do minério de ferro na NYMEX. Então o alvo agora é 93 dólares, tá? Então tem ainda espaço aí para subir mais cerca de 3 dólares e 50 centavos, tá? 3 dólares e 50 centavos. Beleza? E café, para quem ontem me perguntou café, a gente estava acompanhando aqui. Eu não tenho o gráfico atualizado de hoje. Eu teria que olhar no Investing.com ou no Terminal Enfoque, mas o Terminal Enfoque dá uma pesada aqui na transmissão, então. Mas de qualquer maneira, ó, ele saiu daquela zona que eu comentei ontem, que fica entre a média de 20 e a média de 200, que eu detesto, uma zona de turbulência, tá? Então está confirmadíssimo esse pivôzinho de alta na média de 200. Agora, pelo Tabajara, o ideal é a gente esperar o retorno à média, a média virar para cima, né? Fazer aquela senoidezinha aqui, senoide? Senoide, e voltar a subir, tá? Fazer a viradinha aqui verde. Eu acho que aqui, para não perder muito tempo, acho que era isso que a gente podia ver, né? Vamos lá, vamos ver aqui como é que está o dólar e o índice. Então, como a gente já viu, o índice abriu com quase 300% de gap, depois de romper a máxima ontem. Bem sacana. E agora rompeu a média de 20, rompeu a média de 20, não, perdão, rompeu a média de 200, mas a média de 200 está ascendente, voltou para cima dela. Enfim, agora é hora de ficar de olho. Não tem muito o que fazer. É a disciplina, né? Uma coisa que eu estava até comentando com um colega ontem. Você pode atravessar todo dia a Dutra, né? A rodovia Dutra, pela passarela e chegar do outro lado todo dia tranquilo. Você pode todo dia tentar atravessar correndo as 4 pistas, né? Dos dois lados, para chegar do outro lado. Você pode todo dia passar entre os caminhões e os carros. Você vai conseguir, na maior parte das vezes, mas vai ter dia que você vai ser atropelado, né? Então eu prefiro aí passar por cima da passarela, mesmo que eu tenha que andar 1 quilômetro até chegar nela, depois voltar 1 quilômetro para o ponto que eu estava. É questão de segurança, questão de sobrevivência, beleza? Então Tabajara serve para isso. Bom, aproveitando então, ontem vocês perguntaram do Capivara, que eu nem tinha aqui, aí eu mostrei rapidinho aqui para vocês. Eu vou mostrar o Capivara novamente aqui para o Carlos que me pediu, tá?
que é o Capivara, então? São as 5 médias exponenciais, né, baseado na sequência de Fibonacci, 13, 21, 34, 55, 89, que eu, quando criei isso, na verdade, isso é uma coisa, eu acho que é intuitiva, né, porque o próprio TradingView tem isso já pré-definido. Eu descobri isso por acaso aí, numa viagem que eu estava, foi quando eu fui dar aula até para uma própria trade em Toronto, aí estava fazendo teste no Facebook da Microsoft, e mexendo no TradingView, eu vi o tal do leque lá, era exatamente o meu. Só que lá o leque do TradingView são 10 médias, né? E todas elas, acho que exponenciais, mas é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Enfim, eu botei os números de Fibonacci aqui, botei só 5, tá? E como é que funciona? Eu falava que esse trade system era a prova de idiota, né? Mas eu descobri que não existe isso, infelizmente, quando a gente trabalha em mercado financeiro. É, A gente faz entrada quando todas as médias se juntam, fecham e abre um leque, né? Ou abre um leque voltando para a tendência anterior, ou abre um leque contrário à tendência vigente, tá? É simplesmente isso. E eu comentei que eu gosto muito dele até para gráfico de 1 minuto, né? Que até não abre tantos leques assim, em gráficos maiores, 15 minutos abre o quê? 2 vezes por semana, olhe lá, que você dê para realmente pegar o setup correto, que são as 5 médias juntinhas. 5 minutos abre quase todo dia, pelo menos uma vez. 1 minuto abre mais de uma vez por dia, né? E aí o Carlos, você me perguntou onde ficaria o stop, abriu o leque, você entrou. Claro que muitas vezes você vai ter que esperar alguns candles para realmente ver o leque abrindo e realmente dando sinal. Mas ele juntou e abriu, o stop ficaria na média de 89, né, na direção oposta. Né? Se abriu o leque para cima, abaixo da 89. Se abriu o leque para baixo, acima da 89. Beleza? É bem tranquilo, é bem simples, né? Por isso que eu chamo de capivara, porque eu já estava na época mostrando para o mercado aí, para vocês, o Tabajara, por conta do Caceta e Planeta, né? E aí eu chamei isso aqui de capivara, que era uma empresa concorrente da Organizações Tabajara. Zoação total, porque conforme vocês forem ficando aprimorados em análise técnica, com disciplina, esperar o momento certo, você nem precisa desse tipo de sinal visual. Né? Isso aqui nada mais é que um sinal visual, bem na linha do Tabajara, para manter a disciplina. Né? Se você estiver se propondo a ser um cara disciplinado, tipo, eu só vou entrar quando fizer o leque. Acabou. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem um lequezinho. Ó, fechou o leque aqui, todas elas juntas e abriu para baixo. É vender com stop acima de 89, ó. E aí cai, ó, 10 pontos, né? Até perder aqui, ó, 89, ó, 6, 7 pontos em 2 horas. Ó, aqui abriu o leque. Aí você espera romper o topinho anterior, ou seja, é análise técnica no final clássica, né? Você não precisa de nada disso, né? Tem a conciliação, rompeu o topo, você compra, mas o leque te dá um sinal visual, ó. Ó, aqui não fechou abaixo do 89, né? Tem que esperar fechar. De qualquer maneira, ó, foi fechar só aqui, ó. 15 pontos depois de 4 horas. É isso, é bem simples. Então, eu realmente, eu juro por Deus, quando eu fiz, olha só esse leque aqui que lindo. Realmente, quando eu fiz isso, eu achava que isso ia ser a prova de idiotas. Me enganei redondamente. Não existe isso na nossa profissão. A vontade de operar é tão grande que o pessoal deturpou totalmente esse leque de 5 médias. Então, era leque de 4 com 89 afastada, leque de 4 cruzando 89 e até um tal de releque que até hoje eu não sei que porra é essa que inventaram. Descobri isso no outro dia mexendo numa das minhas trade stations que ficava no meu escritório que os traders utilizavam. Se ele estiver ouvindo, por favor, entre em contato e me explica o que é o releque, que eu não sei o que é isso até hoje. Tá? Então é isso. Próximo setup vai ser seu Creyson, né, Carlos? Porque já tem Tabajara, já tem Capivara, vai ser setup seu Creyson. Né? É isso aí. Então, vamos para o dia a dia. Vamos começar nosso dia a dia aqui, o gráfico de 1 minuto de abertura de hoje. O que você quer ver aqui, Carlos? Então, Carlos, é interessante para vocês usarem, né? Uma alternativa.
Então, as médias têm um atraso, mas é que tá. Quais são os melhores movimentos, né? Quando vocês pegam todos os setups, né, clássicos, por exemplo, o squeeze das bandas. Depois da consolidação, durante a consolidação, as bandas de Bollinger estreitam e quando rompe a consolidação, elas abrem em explosão e dando um movimento super forte, super difícil de ser estopado. Né? O retângulo, está no retângulo, rompeu para um lado para o outro, a taxa de falhas em retângulos é muito baixa. O leque, o Tabajara, são todos sinais visuais para a mesma coisa, que são as principais entradas porque a gente acumula energia potencial e quando rompe vai com força, que são consolidações. A gente entra em consolidação e depois entra em tendência forte. É o que a gente faz. Isso aqui são ferramentas visuais para nos facilitar a nossa vida, principalmente, não digo nem só visual para facilitar a nossa vida, para a gente chegar melhor, mas para gerenciar a nossa ansiedade. Né? Por isso que eu falo, são setups, esses setups, no final das contas, são mais setup Rivotril do que setup técnico. Porque se você se predispõe a ter um trade system com um setup visual desse, no final das contas, você está simplesmente trazendo uma ferramenta visual para te manter disciplinado, te manter dentro do seu trade system, para você não errar, para você não trazer alguma dose de subjetividade da sua cabeça, algum achismo, e fazer a entrada antes da hora ou fora de hora. Tá? Então esse é o objetivo, na minha opinião, de quase todos os setups. Porque teoricamente, né, a gente opera preço. Só isso. Né? Preço. Mais nada. Tudo que a gente está vendo no Tabajara, no Capivara, em qualquer outro setup, squeeze de bandas, agulhadas, o que a gente estiver vendo, no final isso vai acontecer depois sempre de uma consolidação, essas entradas. Beleza? Mas a gente pode simplesmente operar os candles. Só que eu acho que o problema de operar só os candles, o gráfico limpo assim, é a falta de disciplina, é errar na subjetividade, né, tentar adivinhar topo e fundo. Claro que tem muitas operações de reversão que são perfeitas, que a gente que opera só o gráfico de candles, a gente acaba se arriscando, que dão muito certo. Né? Muitas dão certo. O problema é que eu falo sempre, é estatísticas de Excel. Não adianta você tomar 5 pontos, 3 pontos no dólar e ganhar 20 no Excel. Você tem que fazer isso na vida real. Tá? E aí é isso que eu vejo. Muitas vezes a sucessão de stops pequenos faz com que na hora que dê a entrada o cara amarele não entre, porque já tomou vários stops. É questão de disciplina. Então por isso que eu falo, operar tendência é sempre mais fácil. Pode ser considerada coisa para preguiçoso? Pode. Eu vi isso esses dias. Pode ser para preguiçoso? Pode. Mas eu tô abrindo mão do pragmatismo de que 90% quebra e cuidar dos outros 10%. Tô abrindo mão disso para tentar resgatar esses 90%. Então, eu não vou entrar nessa linha que eu vejo muita gente entrando, de que a culpa não é minha se o cara perde, se o cara erra, se o cara não faz certo, se o cara não deixa seguir, se é mão de alface. Cara, 90% é assim. Pô, então a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso. Para ajudar esses 90%. Né? Tem que fazer alguma coisa. Não adianta ser pragmático e falar, não, é assim. Seguir tendência é coisa para preguiçoso, é muito fácil. Pô, então vamos fazer as coisas fáceis, porque quem está começando só consegue fazer o que é fácil. Eu estou tirando exatamente isso, entendeu? Exatamente, Carlos. Você pode trabalhar um setup cacete e planeta. Tabajara e Capivara alinhado, porra, aí é show de bola. Eu já fiz isso, sabia? Eu já fiz isso aqui. Mas é isso, galera. Vamos voltar ao nosso ganha-pão de cada dia, que é o Tabajara normal. Ó, e eu aqui falando, ó, Tabajara deu venda aqui no índice. Tá vendo? Tudo bem, vai ter outras oportunidades. Olha que venda bonita no Tabajara. Se bem que agora a onça morta é fácil, né? Eu não sei se eu aqui me aventuraria, sendo bem honesto com vocês, eu não sei se eu me aventuraria nessa região aqui com a média de 200. Provavelmente não. Por isso que eu falo, fazer análise de gráfico do passado é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo. Então eu sou bem coerente nessa hora. Eu acho que eu não entraria aqui. Agora eu estou vendo que deu certo a entrada, mas eu acho que eu não entraria porque estaria imprensado entre a 200 e a média de 20 que eu não gosto. Pô, vou vender em cima da média de 200, média de 200 virada para cima? Jamais. Só que rompeu agora que eu estou vendo. Beleza? Coerência, não vamos... Eu acho que eu não venderia aqui. Acho não, tenho certeza, eu não venderia aqui de jeito nenhum. Mas vamos lá. Bola para frente, o mercado já está rolando. Vamos aí correr atrás do nosso ganha-pão diário.
Beleza? Bons trades para todos nós, galera.